meus amores, como vocês estão? Estão todos bem? Todos em paz e com saúde? Como passaram o final de semana? Tudo tranquilo? Graças a Deus. Hoje, vamos começar nossa aulinha com a disciplina de português, tá certo? Mas antes da tia começar a explicar, a tia gostaria de falar algumas coisinhas com vocês, tá bom? Primeiro que, na nossa aula de português de hoje, nós iremos revisar alguns conteúdos que estudamos esse bimestre, tá certo? Então, hoje nós vamos revisar sílaba tônica e classificação da sílaba tônica. Por que que a tia está revisando esses assuntos novamente, né? Porque, gente, na próxima semana, do dia 24 até o dia 28, nós estaremos realizando atividades que valerão nota. Essa nota será a primeira nota do segundo bimestre, tá certo? Então, dia 24, dia 25, dia 26, dia 27 e dia 28, nós estaremos realizando atividades que valerão nota, tá certo? Por isso que a tia vai revisar hoje, na aula de português, nós vamos revisar sílaba tônica e classificação da sílaba tônica. E na aulinha de matemática também nós iremos fazer revisões. Por quê? Português e matemática nós iremos fazer simulado, tá certo? Então, dia 24 será o simulado de português e dia 26 será o simulado de matemática, tá certo? História, geografia, ciências, arte, a tia irá passar trabalhos para vocês realizarem, tá certo? Então, mais uma vez, a tia vai explicar que na próxima semana, do dia 24 até o dia 28, nós estaremos realizando atividades para nota. Então, façam as atividades, As atividades que forem precisos fazer vídeos, façam os vídeos e enviem para a tia. As atividades que precisam ser só as fotos, façam a atividade e mandem as fotos para a tia, tá certo? Então, entendido? Então, do dia 24 até o dia 28, nós estaremos realizando atividades para nota, tá bom? Então, por isso que a tia hoje vai revisar a aula de português. Assuntos que nós já estudamos, mas que vai cair no nosso simulado, tá certo? Então, vamos lá revisando primeiramente o que é sílaba tônica, tá certo? Quem aí em casa lembra o que é sílaba tônica? Sílaba tônica é o quê? A sílaba mais forte da palavra, É aquela que você pronuncia com mais intensidade, com mais força, Lembram da dica que a tia deu? Qual foi a dica? Que quando a palavra ela tem acento, a sílaba tônica dela já é onde está o acento. Por exemplo, a palavra café. Se eu quero saber qual é a sílaba tônica da palavra café, como a palavrinha café já tem acento, então fica fácil. A sílaba tônica da palavra café vai ser, o fé, porque já tem o acento. Quando quando a palavra ela não tem acento, aí você faz aquela outra regrinha que a tia disse. Chama a palavra, Por exemplo, a palavra boca. Palavra boca tem acento? Não. Então, como é que eu vou saber qual é a sílaba tônica? Eu vou chamar a palavra boca. A sílaba que eu demorar mais tempo chamando, é ela que vai ser a sílaba tônica. Então, por exemplo, boca. Olha como demorou. Qual foi a sílaba que mais demorou? O pó. Então, a sílaba tônica da palavra boca é BO, tá certo? Então, mais uma vez. Sílaba tônica é a sílaba, mais forte da palavra. Aquela que você pronuncia com mais intensidade. Então, aqui, tia colocou algumas palavrinhas aqui, tá certo? Para a gente identificar nelas qual é a sílaba tônica de cada uma. Então, aqui eu tenho a palavra caderno. Palavra caderno tem acento? Não. Então, se não tem acento, eu vou ter que fazer o quê? Vou chamar aquela palavrinha para poder identificar qual é a sílaba tônica dela.
Então, ó, vamos dizer que a gente está chamando o caderno, né? Caderno. Qual foi a sílaba que a tia mais demorou chamando ela? O der. Então, a sílaba tônica de caderno é D-E-R, tá certo? Ó, cader é o der todo, tá bom? A palavra pétala. A palavra pétala tem acento? Tem. Então, aqui já fica fácil da gente saber qual é a sílaba tônica da palavra pétala. Então, qual é? Ó? Pétala. O pé, né? Ó, já é onde está o acento. Então, a sílaba tônica de pétala é o PE, certo? Aqui, ó, a palavra portão. Tem um acento? Temos o sinal gráfico tio, né? Ó, nós temos aqui o tio. Então, a sílaba tônica também vai ser onde está o tio. Então, a sílaba tônica na palavra pode ser ou quando tem o acento agudo, o acento circunflexo ou o tio, tá certo? Então, ó, portão. O tão, né? Olha, tão, fica junto, não se separa. Então, a sílaba tônica de portão é o tão, tá certo? Que a palavra ó, viúva. A palavra viúva tem acento? Tem. No ó, viúva. O ele fica sozinho na separação silábica. Então, a sílaba tônica da palavra viúva é só a letra U. Porque se a gente for fazer a separação, né? O ele fica sozinho. Então, a sílaba tônica é só a letrinha U, tá certo? A palavra, ó, hipopótamo. A palavra hipopótamo tem acento? Tem. Olha o acento agudo, né? Então, a gente já sabe que a sílaba tônica vai ser, ó, pó. Porque se a gente for separar, vai ficar I, pó, pó, tá, mó. Então, a sílaba tônica é só esse PO aqui, tá certo? Então, revisaram aí o que é sílaba tônica e como a gente identificar a sílaba tônica, né? Então, agora nós vamos falar sobre a classificação da sílaba tônica, tá certo? Então, ó, de acordo com a posição, né, da sílaba tônica na palavra, as palavras elas podem ser classificadas em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Então, dependendo da posição da sílaba tônica na palavra, né, elas podem ser oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Oxítona é quando a sílaba tônica é a última sílaba da palavra. Paroxítona é quando a sílaba tônica é a penúltima sílaba da palavra. E proparoxítona é quando a sílaba tônica é a antepenúltima sílaba da palavra. Mas como assim? Por exemplo, aqui a tia escreveu 3 palavrinhas, ó. Câmara, cipó e burro. Então, a gente vai aprender agora a identificar a sílaba tônica primeiro e depois vamos aprender a classificar essa sílaba tônica em oxítona, paroxítona ou proparoxítona, tá certo? Então, primeiramente, o que você deve fazer antes de você identificar se essa palavra ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Então, a primeira coisa que você deve fazer é separar a sílaba da palavra. Então, separa as sílabas da palavra, depois você classifica. Então, vamos separar agora? Então, aqui, ó, a palavra câmara, como é que nós vamos separar? Vai ficar câmara. Já separamos, né? Ó, câmara, câmara. Separamos a palavrinha câmara. Agora, eu já sei qual é a sílaba tônica da palavra câmara. Qual é? Olha aqui, a sílaba tônica. É o CA. Por que que eu já sei que é o CA? Porque, ó, tem o acento, né? Então, quando tem um acento, a sílaba tônica já é onde está o acento. Agora, eu quero saber se a palavra câmara é oxítona, paroxítona ou proparoxítona.
Lembrando que oxítona é quando a sílaba tônica é a última. Paroxítona é quando a sílaba tônica é a penúltima. E proparoxítona é quando a sílaba tônica é a antepenúltima, tá certo? Então, vamos lá. A palavra câmara é oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Proparoxítona, muito bem. Por que é proparoxítona? Porque a sílaba tônica foi a antepenúltima. Última, penúltima, antepenúltima. Então, câmara, ela é proparoxítona, tá certo? Vamos separar agora a sílaba da palavra cipó. 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 Palavrinha cipó tem quantas sílabas? 2. 1, 2. Então, cipó. Qual é a sílaba tônica da palavra cipó? Pó. Olha o acento. Então, eu já sei que é o pó. Cipó. Então, a palavra cipó, ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Ela é o quê? Oxítona. Por que ela é oxítona? Porque a sílaba tônica foi a última. Última, penúltima. A palavra cipó só tem 2 sílabas, né? Então, só tem a última e a penúltima. Como a sílaba tônica de cipó foi a última, então ela é oxítona, tá certo? E a última palavrinha que nós temos é bule. Vamos separar a palavra bule. Então, vamos lá. Bule. Então, a palavra bule tem quantas sílabas? 2, Bule. Então, bu é uma sílaba, lé é outra sílaba. Então, bule tem 2 sílabas, tá certo? A palavra bule tem acento? Não tem acento. Então, vamos identificar qual é a sílaba tônica. Bule. Qual é? O bu. Sílaba tônica da palavra bule é o BU. Agora, essa sílaba tônica, ela é classificada em oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Ela é o quê? Paroxítona. Por que ela é paroxítona? Porque ela é a penúltima sílaba. Última, penúltima. Então, bule é uma palavra paroxítona, tá certo? Então, gente, essa é a dica para vocês aprenderem a identificar se a palavra é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. É só você separar a sílaba da palavra. Depois que você separar, você identifica qual é a sílaba tônica e depois que você descobrir qual é a sílaba tônica, aí você vai olhar se é a última, se é a penúltima ou se é a antepenúltima. Tem palavras que quando só tem 2 sílabas, como por exemplo cipó e bule, que elas só podem ser ou oxítona ou paroxítona, porque não tem uma terceira sílaba para ser proparoxítona, tá certo? Então, cipó foi oxítona, porque a sílaba tônica foi a última. Já bule foi paroxítona, porque a sílaba tônica era a penúltima, tá certo? Então, essa é a dicasinha. Então, agora peguem aí o caderno de português para a gente fazer uma atividade, para revisar o que foi estudado, tá bom? Então, aí no caderno, tá certo, de português, vocês vão escrever nome da escola, data, colocar o assunto é revisão, tá certo? Deixa uma linha e coloca o nome atividade. Colocando o nome atividade, deixa mais uma linha para começar a atividade, tá certo? Então, a primeira questão diz assim: circule a sílaba tônica das palavras a seguir. Aí tem as palavras mágico, bolo, cocada, boné, cadeira, café, câmera, paixão e você. Algumas destas palavrinhas têm acento, outras não, tá certo? Então, você vai aí circular a sílaba tônica de cada uma. Número 2. A palavra árvore é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Então, para você saber se a palavra árvore
ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona, você pode fazer do jeito que a tia fez aqui no quadro. Separa a palavra árvore aí do lado, né? Identifica qual é a sílaba tônica da palavra árvore e depois olha se a sílaba tônica é a última, se é a penúltima ou se é a antepenúltima, para poder saber se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Aí você vai marcar o X, tá certo? 3. Defina a sílaba tônica. Então, você vai dizer aí na questão número 3 o que é sílaba tônica, tá certo? 4. Classifique as palavras em oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Aí tem salada, tartaruga, matemática, coração, sofá e copo. Mais uma vez a tia vai dar a dicasinha, né? Para saber se a sílaba tônica é oxítona, paroxítona ou proparoxítona, é só você separa a palavra, depois identifica qual é a sílaba tônica, aí você vai descobrir se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Se a sílaba tônica for a última, ela é oxítona. Se for a penúltima, ela é paroxítona. Se for a antepenúltima, ela é proparoxítona, certo? Número 5. Separe as sílabas das palavras abaixo. Na questão 5, você vai somente separar as sílabas, tá certo? Na questão 6, está dizendo assim: faça a correspondência das colunas. Então, você vai colocar 1 se a palavra for proparoxítona. 2 se ela for oxítona. Paroxítona. E 3 se ela for oxítona, tá certo? Vou repetir. 1 se for proparoxítona, 2 se for paroxítona e 3 se for oxítona. Aí tem aqui várias palavrinhas, tá certo? Então, você vai aí relacionar elas de acordo com o número. Se a palavra for proparoxítona, você coloca 1. Se for paroxítona, coloca 2. Se for oxítona, coloca 3, tá certo? Então, meus amores, essa foi a nossa atividade de hoje. Estudem para o simulado, tá certo? Essa atividade já é uma atividade de revisão para o simulado. Tenham um bom dia, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Beijos!